E saber se comunicar de forma simples e clara pode fazer toda a diferença na hora de falar com alguém. Tem gente que até consegue conversar, mas na hora de falar em público se atrapalha, fica com vergonha. Atividade que também exige uma certa técnica para ajudar a escolher as palavras e dominar as emoções. Lilian Oliveira vai conversar com a gente. Ela está com um especialista que vai dar dicas de como superar essas travas, né, Lilian, para conseguir falar bem em público. Maristela, eu estou com o Júlio Pascoal, que é especialista em hábitos, emoções e resultados. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre também a importância de naturalizar o erro, mas aí eu vou deixar para ele, que é especialista, né? Júlio, muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Então vamos começar assim, como lidar com essas travas, né? Esse medo de falar em público, esse medo de errar principalmente. Lilian, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Esse tema eu gosto muito de conversar sobre ele, sabe? Porque a gente precisa, Lilian, naturalizar o medo. Gente, calma, ter medo é natural, é tudo bem, todo mundo sente. Todo mundo no mundo sente medo. Agora a gente precisa, antes de qualquer coisa, de pensar em como é que eu vou fazer para ter menos medo, ou bloquear o medo na hora de me comunicar. Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente perceber e naturalizar, dizer assim, opa, tá tranquilo, conversar com o seu medo, né? A gente fala, eu tenho alguns momentos que eu converso em palestras, em treinamentos com as pessoas, eu falo muito isso. As emoções, elas falam, e dá para você conversar com ela. Então conversa com o teu medo, diz assim, oi medo, tudo bem? Você tá aí, sempre esteve, vamos naturalizar aqui, me ajude, porque ele também pode ajudar, né? A gente pode nos bloquear, mas também pode nos ajudar. E quais são as técnicas para falar na frente de muitas pessoas, por exemplo? Porque às vezes conversar com um amigo, a família ali, o pessoal do trabalho, ok, mas se essa pessoa precisa se apresentar, já começa a ficar nervosa, a voz fica embargada, né? Então tem técnicas para lidar com isso? Tem. Vamos para a básica. Primeiro, o que causa o medo, o bloqueio, na hora de comunicar e falar em público? É o julgamento, né? A gente fica com muito medo de que as pessoas estão pensando sobre o que eu estou dizendo. Então, antes de qualquer coisa, ressignifica isso aí na tua cabeça. Começa a pensar, eu preciso entregar aqui o meu conteúdo, a minha informação, eu preciso falar aquilo que eu me preparei. E aí vem um ponto que é importante pra caramba também, que é se preparar. Se prepare, estude muito, seja maior especialista naquilo que você vai falar. Júlio, mas é só uma reunião do trabalho. É isso. Saiba tudo sobre aquilo que você vai falar. Porque daí, quando o medo bater, você está seguro. Porque você sabe o que você vai fazer. E aí uma técnica também muito simples, número 3 aí, é você topificar. Eu topifico tudo. Eu sei que eu posso esquecer, principalmente na adrenalina, no medo. Eu posso esquecer, então você topifica. Você faz, peraí, quais são os principais pontos que eu preciso me comunicar, que eu preciso passar da informação ali? Então você topifica. Primeiro eu preciso falar daquilo outro. Como, Júlio? Coloca no celular. Eu já escrevi na mão. E tudo bem, escreve na mão. Pega um papelzinho, que recurso que você tiver. E não tenha medo também de usar os recursos, porque vão te ajudar a ter uma comunicação mais fluida, administrando o medo. E se a pessoa errar? E aí ela errou ali e ficou, meu Deus, vou travar. Não, como é que contorna isso? O branco, aquele famoso branco, travou. Gente, primeiro, é natural também, né? Porque o que acontece? O medo, ele faz você entrar no modo do seu cérebro, entrar no modo sobrevivência. E o modo sobrevivência é o quê? É fuga ou luta, não é pensar. Teu cérebro ali está pensando em sair dali e não de processar informações para se comunicar. Então, primeira coisa ali é naturalizar, volta a falar o naturalizar, né? Para a gente entender que tá tudo bem. Esqueci, tá tudo bem. Vou recorrer à dica que eu falei antes. Pega lá as tuas informações, as dicas que você deu, as dicas que você escreveu, que está no papel, que está no teu celular, e recorre o que está num slide, não sei, recorra a isso. E aí você vai conseguir fazer com que aquela comunicação, ela volte, respira fundo e faz. Tá tudo bem, pede desculpas. Gente, desculpa, vamos recapitular aqui, vou explicar melhor e começa. Júlio, muito obrigada, pelas informações, pelas dicas. Maristela. E tem gente agora no almoço, Lilian, no intervalo do trabalho, já anotando aí todas essas dicas do Júlio.